Você já ouviu falar de um homem que viu tudo, mas escolheu esconder o que sabia? Ele não era um apóstolo, não presenciou milagres com os próprios olhos, nem caminhou ao lado de Jesus pelas estradas empoeiradas da Galileia, mas mesmo assim, ele conhecia o coração de Cristo como poucos, e o que ele descobriu nunca revelou por completo. Hoje, você vai conhecer a história de Lucas, o médico, o escritor, o homem que dedicou sua vida a registrar os passos de Jesus com uma precisão cirúrgica, mas que, ao mesmo tempo, carregava um segredo profundo, algo que ele escolheu não escrever, talvez por medo, talvez por fé, talvez por amor. O que será que Lucas descobriu? Por que ele foi o único a registrar certas palavras de Cristo? E por que, até hoje, estudiosos e fiéis tentam decifrar as entrelinhas do que ele escreveu? Neste vídeo, você vai mergulhar na jornada emocionante de um homem racional que encontrou a fé e que, no silêncio de sua alma, guardou uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga Jesus. Aperte o cinto. O que você vai ouvir agora pode te emocionar, te surpreender e talvez até te transformar. Antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que ama histórias bíblicas e comenta aqui embaixo. Você já leu o Evangelho de Lucas? O que mais te marcou nele? Vamos juntos nessa jornada reveladora. Antes de se tornar um dos maiores cronistas da vida de Jesus, Lucas era apenas um homem comum aos olhos do mundo. Mas por dentro havia um coração inquieto, uma mente que buscava mais do que respostas técnicas. Lucas era médico, um cientista, um estudioso, alguém treinado para observar sintomas, identificar causas e propor curas. Mas havia uma dor que ele não conseguia entender, uma dor que não estava nos corpos, mas nas almas das pessoas. Lucas nasceu provavelmente em Antioquia, uma cidade rica em cultura e conhecimento, onde gregos e judeus se misturavam em debates sobre ciência, religião, filosofia e o sentido da vida. Desde jovem, ele mergulhou nos estudos, talvez inspirado por um desejo genuíno de aliviar o sofrimento das pessoas. Ele via a doença como um inimigo a ser vencido. Mas a cada cura que oferecia, algo lhe escapava. A angústia nos olhos de quem ainda se sentia vazio, mesmo estando fisicamente bem. Ele aprendeu a ler corpos, mas não sabia como tocar corações. Lucas não era judeu, era gentil, um estrangeiro nos debates da fé monoteísta. Talvez por isso ele olhasse tudo com olhos diferentes. Não tinha as tradições religiosas enraizadas. Ele observava com racionalidade, com curiosidade e com um profundo respeito por aquilo que ainda não compreendia. E foi justamente essa fome de sentido que o levou a se aproximar de um grupo diferente. Homens e mulheres que falavam de um tal Jesus de Nazaré, um homem que curava sem cobrar nada, que tocava leprosos com ternura, que chorava por amigos mortos e dizia que o reino de Deus estava dentro de nós. Aquilo acendeu algo em Lucas. Ele já tinha visto muitos homens morrerem, já tinha segurado mãos frias no leito de morte, já havia feito tudo o que a medicina permitia. Mas nunca tinha visto um médico da alma, um homem que curava com palavras, com olhar, com compaixão, e quanto mais ele ouvia falar de Jesus, mais queria entender. Mas o que fez esse médico, acostumado com bisturis e receitas, decidir largar tudo para seguir os rastros de um homem que ele nunca viu pessoalmente? Era fé? Era curiosidade? Ou era o chamado silencioso de um segredo que já o aguardava desde o início da sua jornada? O que sabemos é que antes de conhecer Cristo, Lucas já sentia o peso do mundo. Já via a dor por trás dos diagnósticos e talvez foi isso que o preparou para escrever o evangelho mais sensível de todos. Porque para entender Jesus, às vezes, é preciso primeiro entender a dor humana. Em algum ponto da vida, todos nós ouvimos um chamado, nem sempre com palavras,
Às vezes é uma inquietação, uma sensação de que, mesmo com tudo no lugar, ainda falta algo. Lucas sentiu esse chamado. Ele já tinha prestígio como médico, era respeitado. Estava em uma cidade cosmopolita, cercado de conhecimento. Aos olhos da sociedade, ele era bem-sucedido, mas por dentro, algo faltava. Talvez você já tenha sentido isso também. Um vazio que nem o sucesso, nem a lógica, nem o conforto conseguem preencher. Foi nessa fase silenciosa de busca que o Evangelho chegou até ele. Não o Evangelho escrito, mas o Evangelho vivido. Lucas não viu Jesus com os próprios olhos, mas viu o reflexo de Jesus nas pessoas transformadas por ele. Ele ouviu histórias contadas com lágrimas nos olhos. Viu mulheres que haviam sido desprezadas agora caminhando com dignidade. Homens rudes que antes odiavam agora abraçando. Pobres sorrindo como se fossem reis. E foi aí que algo dentro de Lucas começou a se mover. Ele não era do tipo que se entregava fácil. Sua formação científica o fazia questionar tudo. Ele queria provas, queria testemunhas, queria fatos. Mas quanto mais ele investigava, mais percebia que havia algo que a razão não explicava. Era como se, por trás de cada testemunho, existisse uma verdade que não podia ser medida por termômetros ou analisada em um pergaminho. Era uma verdade que se sentia no espírito. Lucas começou a conversar com pessoas que conviveram com Jesus. Provavelmente ouviu Pedro, João e até Maria, mãe de Jesus. E algo nessas conversas tocava um ponto cego dentro dele, a humanidade profunda de Cristo. Jesus chorava, Jesus se compadecia. Jesus não curava por fama, curava por amor. A cada nova história, Lucas ia perdendo o medo da fé, porque ele descobriu que fé não é ausência de razão, mas uma entrega àquilo que é maior do que nós. E foi nessa jornada de investigação e transformação que o chamado se tornou claro. Lucas não seria apenas médico de corpos, ele seria guardião da história, aquele que registraria, com precisão e ternura, as memórias do homem que mudou o mundo e que tocou cada vida que cruzou seu caminho. Era um chamado silencioso, mas impossível de ignorar. Ele ouviu, ele respondeu. Isso mudaria sua vida para sempre. Você já esteve diante de alguém que carrega nos olhos um passado que mudou sua vida? Foi assim que Lucas se sentiu ao encontrar os apóstolos pela primeira vez. Ele vinha de um mundo acadêmico, lógico, onde as palavras tinham que ser precisas e os fatos comprováveis. Mas agora, sentado diante daqueles homens simples, pescadores, cobradores de impostos, gente comum, ele ouvia relatos que desafiavam tudo o que sabia. E mais do que os fatos, era o olhar deles que o comovia. Pedro falava com intensidade, João com doçura, Tiago com firmeza. Cada um deles carregava marcas, não físicas, mas emocionais, de terem caminhado com o próprio Filho de Deus. Lucas fez o que sempre soube fazer. Ouviu com atenção, fez perguntas, tomou notas, observou os detalhes, mas não foi isso que o conquistou. O que realmente o tocou foi o amor que havia entre eles. Mesmo com personalidades diferentes, eles estavam unidos por algo maior, a lembrança viva de Jesus. E cada história que contavam não era uma repetição mecânica. Era como reviver um momento sagrado. Eles falavam de milagres com lágrimas, de ensinamentos com reverência, de gestos simples de Cristo como se tivessem sido toques eternos. Foi nesse ambiente que Lucas se sentiu pequeno. Não no sentido negativo, mas no sentido de quem percebe que está diante de algo grandioso, algo que precisa ser guardado, algo que o mundo não pode esquecer. Ele começou a se aproximar especialmente de Paulo, que mais tarde se tornaria seu grande companheiro de viagem. Paulo era diferente dos outros. Tinha uma mente afiada, argumentos fortes e um passado de perseguidor. Mas agora, convertido, ele falava com um fogo que inflamava corações. Lucas viu nos apóstolos uma fé que não dependia de evidências,
mas que ainda assim transbordava verdade. Eles não tinham riqueza, não tinham proteção, mas falavam com uma convicção que fazia reis tremerem. E então, em silêncio, Lucas decidiu. Ele usaria seu dom, sua formação e sua escrita para algo muito maior que a medicina. Ele seria o cronista da fé, o historiador do amor encarnado, o médico que escolheria não salvar corpos, mas salvar memórias. E a partir desse encontro com os apóstolos, Lucas começou a montar um quebra-cabeça. Cada pedaço de história, cada gesto de Cristo, cada palavra sussurrada no deserto. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a se tornar o guardião do maior segredo de Cristo. Lucas era um homem da razão. Por toda a sua vida, ele foi treinado para não acreditar sem ver, para questionar antes de aceitar, para duvidar antes de se entregar. A medicina ensinou isso a ele. A ciência exigia isso dele. Por isso, a ideia de ter fé, de crer no invisível, parecia no início quase uma traição à sua lógica. Mas quanto mais ele ouvia os apóstolos, quanto mais ele se aprofundava nos relatos de Cristo, mais percebia que havia algo que transcendia os sentidos. A dúvida ainda estava lá. Não desapareceu de uma hora para outra, mas ela começou a se transformar. Em vez de ser um obstáculo, a dúvida virou ponte. Lucas entendeu que a verdadeira fé não é acreditar sem pensar, mas pensar até chegar a um ponto onde só a fé pode continuar. Ele não abandonou sua razão. Ele usou sua razão para construir a escada até o divino. E foi justamente essa abordagem racional que tornou o Evangelho de Lucas tão poderoso. Ele queria provar, queria documentar, queria entregar algo sólido. Algo que pudesse ser lido, estudado, transmitido, algo que resistisse ao tempo. Lucas entrevistou pessoas, comparou relatos, investigou milagres, confirmou locais e datas. Ele era um repórter espiritual, um detetive da fé, e a cada novo testemunho, a imagem de Jesus ia se formando diante de seus olhos. Mas não era só o Jesus dos milagres que o fascinava, era o Jesus humano. O que chorava, o que tinha compaixão, o que sentia medo, suava sangue e mesmo assim seguia firme. Lucas foi o único a registrar muitas dessas passagens. Não por acaso, ele enxergava com olhos diferentes. Enquanto outros viam o Cristo como rei, ele via o Cristo como homem. E talvez por isso tenha descoberto algo que os outros não viram, algo que ele escolheu guardar. A fé de Lucas nasceu da razão, mas não ficou limitada a ela. Ele se permitiu sentir, ele se permitiu crer, e nesse processo sua mente encontrou paz e seu coração propósito. Lucas, o médico da razão, se tornou o escritor da fé mais sensível do Novo Testamento. E isso só foi possível porque ele ousou fazer o que muitos têm medo: unir a mente ao espírito, a lógica à emoção, a razão, a fé. Houve um momento em que Lucas compreendeu. Alguém precisava contar essa história. Os anos estavam passando. Muitos dos que haviam visto Jesus já haviam morrido ou estavam envelhecendo. A perseguição aos cristãos se intensificava. O medo tomava conta das igrejas. E havia um risco real de que tudo o que Cristo havia feito fosse perdido no tempo. Lucas não podia permitir isso. Ele sentiu que tinha uma missão, talvez a maior missão da sua vida: registrar com exatidão cada detalhe da vida de Jesus. Não para se promover, não para escrever um livro famoso, mas para preservar a verdade, para garantir que as futuras gerações, inclusive nós hoje, pudessem conhecer o verdadeiro Cristo. Mas como fazer isso? Ele não era um dos 12. Não estava presente nas cenas mais marcantes, não viu a multiplicação dos pães, nem ouviu o sermão da montanha diretamente da boca de Jesus. Por isso, Lucas se dedicou a algo raro: ouvir, com paciência, com empatia, com humildade.
Ele procurou testemunhas, conversou com pessoas que tinham estado lá. Ele não queria apenas fatos, queria a alma das histórias. Lucas escreve no início de seu evangelho: visto que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que se cumpriram entre nós, também a mim me pareceu conveniente, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas 1:3. Essas palavras mostram o peso da sua missão. Ele não escreveu por impulso. Ele investigou como quem vasculha o passado em busca de um tesouro e encontrou. Encontrou histórias que ninguém mais contou. Detalhes que só ele percebeu, palavras de Jesus que talvez tenham sido confiadas a ele por gente que não teve coragem de compartilhar com outros. Mas por que Lucas? Por que esse médico gentil, que nem era judeu, foi o escolhido para esse trabalho? Talvez porque Deus sabia que ele escreveria com o coração, com equilíbrio, com verdade e com amor. Lucas não apenas documentou eventos, ele transmitiu sentimentos, e ao fazer isso, preservou não só a memória de Jesus, mas a essência do seu olhar, do seu toque, da sua alma. Ele sabia que as palavras escritas viveriam além das pessoas, e que seu evangelho seria uma luz no meio da escuridão da dúvida. Essa foi sua missão, e ele a cumpriu com coragem e com silêncio, porque às vezes o maior segredo não é o que se diz, mas o que se decide não dizer. Lucas escreveu muito, mas o que mais chama a atenção é aquilo que ele não escreveu. Ele foi meticuloso, detalhista, pesquisador minucioso. Registrou passagens que nenhum outro evangelista mencionou. Contou parábolas únicas, relatou milagres com precisão médica. Mas há uma sensação sutil, quase imperceptível, que paira sobre seu texto. Um silêncio cheio de peso. É como se houvesse algo que ele deliberadamente escolheu esconder. Por quê? Ao analisar os escritos de Lucas, muitos estudiosos notam que ele evita temas polêmicos. Ele não foca tanto em conflitos entre os discípulos, minimiza certos aspectos do julgamento de Jesus e, acima de tudo, ele não fala de si, não se coloca como protagonista em nenhum momento. Mas será que esse silêncio era apenas humildade ou havia algo mais? Lucas conviveu com Paulo por anos, viu de perto perseguições brutais, esteve ao lado de homens que morreram em nome da fé. Ele conhecia histórias que podiam estremecer o Império Romano, mas escolheu calar, talvez por segurança, talvez por sabedoria, talvez porque sabia que certas verdades só podiam ser compreendidas com o coração e não com os olhos. O silêncio de Lucas não é vazio, é carregado de significado. Em muitos trechos, parece que ele escreve como quem está guardando algo muito maior. Como se estivesse dizendo ao leitor: eu vi mais do que estou contando, mas se você ler com atenção, vai perceber. E é aí que entra o mistério. Lucas foi o único evangelista a relatar parábolas como a do filho pródigo, o bom samaritano, o rico e Lázaro. Essas histórias não apenas ensinam, elas revelam. Mas revelam o quê? Talvez revelam o segredo que ele guardava. Não como uma informação escondida, mas como uma experiência espiritual que não podia ser colocada em palavras humanas. Lucas era médico, sabia dissecar corpos, mas não conseguia dissecar o Espírito de Cristo. E talvez por isso tenha optado por deixar pistas em vez de declarações. O maior segredo que Lucas guardou pode não ter sido um fato, mas uma experiência íntima. Algo que ele sentiu no profundo da alma, ao ouvir as histórias de Maria, ao conviver com Paulo, ao ver os mártires enfrentarem a morte com um sorriso. Algo que nenhuma caneta conseguiria traduzir. Ele escreveu para Teófilo, um nome que significa amigo de Deus. Mas, no fundo, ele escrevia para cada um de nós. E talvez quisesse que cada leitor encontrasse o mesmo que ele encontrou. Não nas palavras, mas nos silêncios. O mundo em que Lucas escreveu seu evangelho não era seguro.
Os seguidores de Jesus eram vistos como ameaça, rebeldes, subversivos, uma seita perigosa que desafiava o poder de César ao declarar que outro rei reinava. E seu nome era Jesus. Lucas sabia disso. Ele não era ingênuo. Viajando ao lado de Paulo, ele viu com os próprios olhos os horrores da perseguição. Viu cristãos sendo espancados em praça pública, mulheres arrastadas pelas ruas, casas queimadas, vidas destruídas por ousarem crer em um homem que havia sido crucificado. E mesmo assim, eles não negavam. Era um tempo de medo, mas também era um tempo de fé ardente. Lucas escrevia suas palavras com essa tensão pairando sobre sua cabeça. A qualquer momento, ele poderia ser preso, torturado, morto. E não seria o primeiro. Paulo já havia sido preso diversas vezes. Pedro estava sendo caçado. E em Roma, o imperador Nero preparava um espetáculo sangrento para os cristãos no Coliseu. É nesse cenário que Lucas decide sentar e escrever. Mas ele não escreve com ódio, não convoca vingança, não grita contra Roma. Ele fala de misericórdia, de perdão, de um Cristo que ora por seus algozes e acolhe até o ladrão na cruz. Esse é o maior milagre do Evangelho de Lucas. Em meio ao caos, ele transmite esperança. Mas o perigo também moldava suas palavras. Lucas precisava ser cuidadoso. Ele escrevia para os cristãos, mas sabia que suas palavras poderiam cair nas mãos erradas. Por isso, muitos acreditam que ele tenha usado linguagem simbólica, ocultando verdades em parábolas, escondendo profundezas teológicas sob histórias simples. Ele sabia que, mais importante do que se proteger, era proteger a mensagem. E talvez por isso ele tenha guardado o maior segredo de Cristo, não por covardia, mas por estratégia. Ele confiava que o Espírito Santo revelaria a verdade a quem estivesse pronto para entendê-la, e que os corações preparados perceberiam o que estava escrito nas entrelinhas. Lucas não foi apenas um cronista da fé, ele foi um homem que, diante da escuridão da perseguição, escolheu ser luz, e sua coragem silenciosa ecoa até hoje. Porque mesmo cercado de ameaças, ele escreveu, mesmo diante da morte, ele testemunhou a vida, a coisas que não são ditas com palavras, mas que gritam no silêncio das entrelinhas. O Evangelho de Lucas carrega essa característica. Ele não faz afirmações ousadas como João, não constrói genealogias como Mateus, não descreve as emoções abruptas de Pedro como Marcos, mas esconde com elegância segredos profundos, disfarçados de simplicidade. Para muitos estudiosos, Lucas deixou mensagens codificadas em suas palavras. Não como alguém que tenta esconder a verdade, mas como quem protege um tesouro. Ele sabia que as palavras podiam ser usadas contra os cristãos. Sabia que a perseguição poderia deturpar a mensagem de Cristo. Então, ele escreveu para dois públicos: os que leem com os olhos e os que leem com o espírito. Veja, por exemplo, a forma como ele descreve os pobres, os marginalizados, as mulheres. Lucas é o único a registrar que Jesus disse: "Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus." Lucas 6:20. Enquanto Mateus espiritualiza, pobres de espírito, Lucas mantém literal, os pobres. Isso não é um descuido, é uma escolha. Uma maneira de dizer nas entrelinhas, o reino não é dos grandes, não é dos poderosos, é dos pequenos. Outro exemplo, a parábola do bom samaritano. Ela não aparece em nenhum outro evangelho. E nela, quem é o herói? Um samaritano, desprezado pelos judeus, que acolhe e cuida de um homem ferido, enquanto os religiosos passam ao largo. Lucas parece nos sussurrar: o amor verdadeiro não segue religião. Ele ultrapassa fronteiras, mas talvez o maior segredo nas entrelinhas de Lucas esteja na maneira como ele descreve Jesus. Cristo, em seu evangelho, é profundamente humano, chora, sente compaixão, abraça, para ouvir. E Lucas, como médico, destaca aspectos físicos de forma que nenhum outro faz.
o suor de sangue no Getsêmani, as mulheres chorando ao ver Jesus carregando a cruz, o toque físico que cura, o olhar que transforma. Lucas não declara Jesus é Deus com as palavras explícitas de João. Mas ao mostrar sua humanidade profunda, ele nos faz entender o milagre maior. Deus se fez homem. E talvez esse seja o segredo. Não uma informação escondida, mas uma verdade revelada só para quem sente. Lucas queria que cada leitor descobrisse isso sozinho. Não por imposição, mas por revelação. Seus evangelhos são como um mapa. Quem lê rápido vê histórias bonitas. Mas quem lê com atenção, descobre um caminho para o coração de Cristo. E esse caminho está cheio de segredos silenciosos esperando ser desvendados. Entre os 4 evangelhos, há um que toca de forma especial o coração de quem sofre, de quem já se sentiu pequeno, esquecido ou indigno. Esse evangelho é o de Lucas. E não é à toa que muitos o chamam de o evangelho mais humano da Bíblia. Lucas não foi apenas um escritor, ele foi um observador da dor humana, e foi exatamente por isso que ele conseguiu captar a essência de Jesus como ninguém mais. Enquanto outros evangelistas destacam o poder de Cristo, Lucas destaca sua ternura. Enquanto outros sublinham os milagres, Lucas realça os olhares, os toques, os encontros que transformavam vidas sem que ninguém percebesse. É com Lucas que conhecemos a história do filho pródigo, uma das parábolas mais emocionantes já contadas. Um pai que não julga, que corre ao encontro do filho sujo, faminto, envergonhado, e o abraça antes mesmo que ele peça perdão. Só Lucas nos entrega esse relato. E ao fazer isso, ele nos mostra um Deus que não exige perfeição, mas presença. É também Lucas quem nos mostra o Jesus que chora. O único evangelho a mencionar que, ao olhar para Jerusalém, Jesus chorou por ela como quem chora por um filho rebelde. Esse não é o Messias invencível, é o Deus vulnerável, que sente dor pela rejeição, que se abala com a incredulidade, que ama ao ponto de se emocionar. E mais, Lucas é quem mais fala sobre mulheres. Em uma cultura onde elas eram invisíveis, Lucas as coloca no centro da narrativa. Maria, Isabel, Ana, a viúva de Naim, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus, Marta e Maria, a viúva que oferta tudo que tem. Ele vê o que a sociedade ignorava. Ele enxerga o valor onde ninguém mais via. Esse olhar não é comum, é um olhar de médico, de quem está acostumado a ver além da superfície, de quem sabe que uma lágrima pode dizer mais do que 1000 palavras. E talvez por isso, Lucas tenha escrito o evangelho mais sensível, mais íntimo, mais profundo. Ele nos apresenta um Jesus acessível, que não fala apenas com os sábios, mas com os quebrados, que não anda só com os líderes religiosos, mas com os esquecidos da sociedade. Lucas nos convida a encontrar o divino no toque de um abraço, no perdão de um pai, no choro de um mestre, porque ele entendeu o maior segredo de todos: a glória de Deus se revela na fraqueza humana. E ao registrar isso, Lucas não apenas contou uma história, ele ofereceu um espelho, onde cada um de nós pode se ver. E talvez, ao se ver, se reencontrar com o Cristo humano, que salva almas com um olhar. Se há algo que diferencia Lucas dos outros evangelistas, é o seu olhar. Um olhar que não busca os grandes, os fortes ou os sábios, mas que se volta aos pequenos, aos feridos, aos que o mundo preferia esquecer. Lucas enxergava o que ninguém via. E mais do que isso, ele escrevia para dar voz a quem não tinha. Enquanto a sociedade da época desprezava mulheres, pobres, estrangeiros e pecadores públicos, Lucas os colocava no centro da narrativa, não como figurantes, mas como protagonistas do amor de Deus. Foi Lucas quem contou sobre a viúva de Naim, que chorava a morte do filho único. Enquanto o cortejo fúnebre seguia, Jesus interrompe tudo, se aproxima e a consola com um milagre. Ele não apenas ressuscita o menino,
Ele vê a dor da mãe. Só Lucas registrou isso. Lucas também é o único a nos mostrar Jesus sentado à mesa com um fariseu, quando uma mulher conhecida como pecadora se aproxima, chora aos pés do mestre e os enxuga com os cabelos. Uma cena íntima, humilhante aos olhos dos outros, mas cheia de redenção aos olhos de Jesus. Lucas sabia o que aquela mulher representava, a vergonha pública, o julgamento silencioso, mas ele também sabia que o olhar de Cristo era capaz de restaurar o que o mundo havia destruído. E talvez isso o tocasse tão profundamente, porque como médico, ele sabia que nem toda ferida é visível, nem toda dor é física. Lucas também se sensibilizou com os pobres. Seu evangelho fala mais de riqueza, justiça social e generosidade do que qualquer outro. É ele quem nos mostra Lázaro, o mendigo esquecido à porta do rico, um homem que ninguém ajudava, mas que aos olhos de Deus era digno do céu. É Lucas quem registra que Jesus declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres." Lucas 4:18. Não é uma coincidência. Lucas fazia questão de mostrar que o reino de Deus é para todos, mas especialmente para os que mais precisam, as mulheres. Ele fala de Maria como ninguém. Conta os detalhes da gravidez, os sentimentos dela, sua força. Relata a profetisa Ana, que servia no templo em jejum e oração. Coloca as mulheres como as primeiras a verem o túmulo vazio. Dá a elas voz, importância e respeito. Numa época em que elas nem podiam testemunhar legalmente, Lucas faz delas testemunhas da ressurreição, e ao escrever assim, ele não estava apenas sendo fiel aos fatos, estava sendo fiel ao coração de Jesus. Porque o Cristo que Lucas conheceu, ainda que por relatos, era o Cristo que abraçava os esquecidos, que comia com pecadores, que ouvia o grito de quem ninguém escutava. E esse olhar de Lucas não era apenas jornalístico, era um olhar curado, de alguém que entendeu que o verdadeiro poder do Evangelho não está na glória, mas na graça. A graça que encontra quem está caído e levanta com amor quem o mundo preferiu deixar no chão. Entre todos os personagens que Lucas entrevistou, havia uma que carregava em si o maior dos mistérios: Maria, a mãe de Jesus. A mulher que o viu nascer e morrer, que o gerou em silêncio e o entregou em lágrimas. É quase certo que Lucas tenha conversado com ela, e isso explica porque só ele nos conta detalhes tão íntimos da infância de Jesus. Detalhes que só uma mãe guardaria. Ele é o único a narrar a visita do anjo Gabriel, a única a registrar a viagem até Belém, o nascimento na manjedoura, os pastores no campo, o cântico de Simeão no templo, a reação de Ana, a fuga para o Egito. Tudo descrito com a sensibilidade de quem ouviu não apenas palavras, mas lembranças emocionadas. Lucas escreve: Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Lucas 2:19. Essa frase é um portal. É como se ele dissesse: eu estive com ela, eu ouvi dela, eu vi em seus olhos o que ela viu em Jesus. E o que Maria viu marcou Lucas para sempre. Imagine o impacto de ouvir da própria mãe como foi receber a notícia da gravidez, como foi o medo, a vergonha, a força para continuar. Ouvir dela como era olhar nos olhos do filho e, ao mesmo tempo, saber que ele era o Salvador do mundo. Talvez Lucas tenha visto lágrimas nos olhos de Maria ao contar sobre a primeira vez que Jesus caiu e ela o levantou. Ou quando ele, já homem, saiu de casa para nunca mais voltar, pois sua missão estava apenas começando. Maria não era uma teóloga, não tinha respostas prontas, mas tinha o que ninguém mais tinha: a memória do toque de Deus em seu ventre. E ao confiar esses relatos a Lucas, ela o tornou guardião do sagrado. Talvez por isso o Evangelho de Lucas seja tão terno, tão maternal, tão envolvente, porque ele ouviu de Maria aquilo que ninguém mais ousou perguntar. E mais, Lucas não romantiza.
Ele não esconde a dor de Maria, não finge que ela era apenas uma santa inatingível. Ele mostra sua humanidade, sua coragem, sua vulnerabilidade, sua entrega. E talvez ali, nas pausas entre as palavras, nas respirações pesadas entre os relatos, Maria tenha dito algo a Lucas, que ele escolheu não escrever. Talvez o segredo que ele guardou tenha sido sussurrado por ela, não como uma revelação mística, mas como uma confissão de amor, algo tão profundo, tão pessoal, que seria desrespeito colocá-lo no papel. Lucas entendeu. Algumas verdades não se registram, se vivem, e ao olhar nos olhos de Maria, ele compreendeu uma coisa. O maior milagre não foi Jesus andar sobre as águas, nem ressuscitar mortos. Foi Deus ter se feito tão pequeno, a ponto de caber no colo de uma mulher. E isso mudou para sempre a forma como ele enxergava a fé. Existem milagres de Jesus que são amplamente conhecidos, como a multiplicação dos pães, a cura do cego Bartimeu ou a ressurreição de Lázaro. Mas existem também milagres que só Lucas contou. E isso diz muito sobre quem ele era e sobre o que ele queria nos mostrar. Lucas não escolheu os maiores espetáculos. Ele escolheu milagres que revelam sentimentos, que tocam na dignidade humana, que mostram Jesus em sua forma mais sensível. Veja, por exemplo, a cura do servo do centurião romano, Lucas 7. O centurião, um estrangeiro, parte do império opressor, demonstra tamanha fé que Jesus se admira. Lucas faz questão de destacar isso. Não por acaso. Ele está mostrando que o reino de Deus ultrapassa fronteiras étnicas, culturais e religiosas. E que a fé verdadeira pode nascer onde menos se espera. Outro milagre exclusivo de Lucas é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11 e 17. Uma mulher sozinha, em um cortejo fúnebre, levando o corpo do filho, sua única família. Jesus vê e se comove. Ele não é chamado, não é implorado, ele toma a iniciativa. Lucas escreve: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. É um dos momentos mais humanos de Cristo, e só Lucas nos mostra. Por quê? Porque ele entendia o que era perder alguém. Como médico, havia visto a dor da morte. E ao registrar essa história, ele não está apenas falando de um milagre, está revelando o coração de Jesus. Outro milagre exclusivo é a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, 11 e 19. 10 são curados, mas apenas um volta para agradecer. E ele é samaritano, mais uma vez um estrangeiro. Lucas está dizendo: às vezes, a gratidão vem de onde você menos espera. Ele queria nos lembrar que milagre não é só cura física, é também transformação de alma. Um dos milagres mais pequenos, mas profundamente simbólicos, é o da cura da orelha do servo do sumo sacerdote, cortada por Pedro na noite da prisão de Jesus. Lucas 22, 50, 51. Em meio à tensão, traição, espadas, Jesus para tudo para curar o inimigo. E mais uma vez, só Lucas conta isso. Ele estava mostrando que a última ação livre de Cristo antes de ser preso foi um ato de compaixão. Lucas não escolhia os milagres mais populares. Ele escolhia os mais profundos. Aqueles que revelavam o caráter de um Salvador que não veio para ser servido, mas para servir. E talvez, ao ouvir esses relatos de quem presenciou cada cena, Lucas tenha chorado. Talvez tenha percebido que o maior milagre de Jesus não era mudar a natureza, mas tocar a alma. Ele viu que a mão que curava era a mesma que lavava pés, que o poder que ressuscitava era o mesmo que acariciava crianças, que o Cristo que podia parar uma tempestade também parava para ouvir uma mulher esquecida. Esses são os milagres que Lucas escolheu eternizar. Milagres silenciosos, milagres que não fizeram multidões gritarem, mas corações se renderem. E talvez neles esteja escondido o maior de todos os segredos. Jesus é Deus, porque escolheu amar como homem. Lucas não estava no Calvário.
Ele não viu Jesus pendurado na cruz, não escutou os pregos perfurando a carne, não sentiu o cheiro de sangue misturado com poeira e desespero. Mas mesmo assim, ele sentiu a dor da cruz como se estivesse lá. Talvez mais do que qualquer outro evangelista, Lucas se permitiu sentir aquilo que descreveu. E talvez justamente por ser médico. Ele sabia o que uma crucificação fazia com o corpo. Ele sabia que o prego atravessava ossos, sabia que o corpo pendurado entrava em colapso, pouco a pouco, sabia que cada respiração era um ato de resistência. Mas o que mais impressiona no relato de Lucas não é o sofrimento físico, é o sofrimento emocional. Enquanto outros evangelhos destacam as palavras de Jesus de abandono e dor, Lucas escolheu registrar algo que ninguém mais relatou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas palavras não foram dirigidas aos discípulos nem aos amigos. Foram ditas aos que batiam, cuspiram e zombavam. Lucas estava dizendo ao mundo: olhem para este homem, mesmo morrendo, ele ama. Só Lucas também nos mostra o diálogo entre Jesus e o ladrão arrependido. Enquanto um blasfema, o outro reconhece seus erros. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. É a última conversão, no último instante, de um homem sem tempo de fazer nada, exceto crer. Lucas, o médico, entendeu que até o último suspiro, há esperança. E isso não é apenas belo, é profundamente humano. Ele não descreve os soldados em detalhes, não detalha a cor do céu ou o terremoto. Ele foca na alma da cena, na redenção que floresce no meio do horror. Talvez, ao escrever, Lucas tenha chorado. Talvez tenha pausado entre uma frase e outra, sentindo o peso de cada palavra, porque ele sabia, a cruz não era apenas uma execução. Era o momento em que o céu abraçou a terra, de braços abertos. E como médico, ele também percebeu o detalhe que só ele registrou. E tendo Jesus clamado com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23:46. Jesus não morreu derrotado. Ele entregou seu espírito. Foi um ato de amor, não de derrota. Lucas não viu a cruz com os olhos, mas viu com o coração. E escreveu com as mãos de quem já viu a morte, mas agora entendia a vida. Porque ao narrar a crucificação, ele não queria apenas relatar um acontecimento. Ele queria que você, ao ouvir, sentisse o amor. E talvez, nesse relato, esteja o eco do segredo que ele guardava. O segredo de um Deus que morre como homem, para que homens vivam como filhos de Deus. Ao longo de todo o Evangelho, Lucas foi detalhista, preciso, cuidadoso. Mas há algo que paira sobre suas palavras como uma sombra sagrada. Ele sabia mais do que contou. Essa sensação não vem de teorias conspiratórias. Vem do tom com que ele escreve, das pausas, dos silêncios, dos olhares não descritos. É como se ele estivesse o tempo todo à beira de dizer algo, mas escolhesse se calar. E a grande pergunta é: o que Lucas sabia que preferiu não escrever? Será que Maria lhe revelou segredos íntimos de Jesus? Será que os apóstolos lhe confiaram verdades que não poderiam ser publicadas por segurança? Será que, em sua caminhada com Paulo, viu ou ouviu algo que o marcou profundamente, mas que não cabia em palavras? Talvez. Mas talvez o segredo fosse outro. Talvez o maior segredo de Cristo não fosse um fato, nem um milagre escondido, nem uma revelação apocalíptica. Talvez o maior segredo de Cristo fosse o amor que ele sentia por cada ser humano. Um amor tão profundo, tão incondicional, tão inexplicável, que nem mesmo um médico, com todas as palavras à disposição, conseguiria descrever.
Lucas pode ter entendido que não bastava escrever sobre Jesus. Era preciso sentir Jesus. Era preciso deixar que as histórias o atravessassem, que a cruz o ferisse por dentro, que a ressurreição o curasse. Talvez, ao final de tudo, Lucas tenha olhado para seus rolos de papiro, molhados de tinta e lágrimas, e pensado: mesmo escrevendo tudo, ainda falta dizer o essencial. E o essencial talvez só pudesse ser vivido. Por isso ele silenciou. Não por medo, mas por respeito, porque há verdades que, se colocadas em palavras, perdem o poder. Há sentimentos que só o Espírito Santo pode revelar. Segredos que não se leem com os olhos, mas que se ouvem no coração. O maior segredo de Cristo que Lucas conheceu tão de perto não foi escondido. Foi entregue a quem quiser buscá-lo. E talvez seja isso que ele quis nos dizer com seu silêncio. Leia sim, mas leia com o coração aberto, porque o que eu não escrevi é o que você precisa sentir. Se o Evangelho de Lucas é uma janela para o coração de Cristo, o livro de Atos dos Apóstolos é a ponte que liga esse coração ao mundo. Escrito também por Lucas, Atos é mais do que uma sequência, é um novo chamado. Um novo começo. Ali, Lucas não fala mais apenas de Jesus. Ele mostra o que Jesus fez através dos seus seguidores. Mostra como a fé que começou com 12 homens simples se espalhou como fogo pelo mundo conhecido. Mas, mais do que uma narrativa histórica, Atos é um mapa espiritual. Cada viagem de Paulo, cada prisão, cada milagre, cada sermão, tudo tem um propósito maior. Mostrar que o Espírito Santo estava agora agindo nos corações dos homens. E quem revela isso com maestria é Lucas. Ele narra a descida do Espírito no Pentecostes com detalhes vívidos. A conversão de Saulo, o nascimento das igrejas, a superação de perseguições, as divergências, as reconciliações, os mártires, os milagres. Tudo conectado por uma linha invisível, mas poderosa, a ação viva de Deus entre os homens. Lucas não romantiza. Ele mostra o preço da fé. Mostra Estevão sendo apedrejado, Tiago sendo morto, Pedro sendo preso. Mas também mostra um povo que não recua, que mesmo diante do Império Romano, prossegue. E o mais impressionante é como Lucas termina Atos, com Paulo em Roma, pregando, e o Evangelho sem um fim definido. Ele não diz o que aconteceu com Paulo, não descreve sua morte, não conclui com um fim. Por quê? Porque a história não acabou. Lucas queria que o leitor entendesse. Agora é com você. Atos não é apenas um livro, é um convite. Lucas nos entrega esse mapa espiritual com a mesma precisão com que escreveu o Evangelho. Mas agora, ele não está apenas relatando, está nos desafiando a sermos como Pedro, que apesar do medo falou, como Paulo, que apesar das correntes escreveu, como Maria, que apesar da dor acreditou, como ele mesmo, que apesar do silêncio testemunhou. O livro de Atos mostra que o milagre da fé não terminou na cruz, ele começou ali. E talvez, ao escrever essas páginas finais, Lucas tenha entendido o maior segredo de todos. Cristo não deixou discípulos para apenas lembrar dele. Cristo deixou discípulos para continuar o que ele começou. E Lucas, com sua caneta, sua escuta, sua alma sensível, foi um deles. Toda jornada tem um fim, mas quando a jornada é feita com propósito, o fim é apenas o começo de algo maior. Lucas, o médico que largou tudo para seguir o chamado do céu, cumpriu sua missão, silenciosamente, fielmente, até o último sopro de vida. Não sabemos com exatidão onde Lucas morreu. Alguns relatos históricos apontam que ele faleceu aos 84 anos, na Beócia, região da Grécia. Outros dizem que foi martirizado, mas o que sabemos é que ele nunca parou. Ele escreveu, ele acompanhou, ele serviu. Enquanto muitos fugiam da perseguição, Lucas ficou, ao lado de Paulo até o fim.
Paulo, em sua última carta, já preso e perto da morte, o escreve: só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4:11. Essas palavras dizem tudo. Quando todos abandonaram, Lucas ficou, não como herói, mas como amigo fiel. É o retrato da sua vida, discreto, silencioso, mas presente. Como uma sombra boa que caminha ao lado do sofrimento. E talvez seja por isso que ele tenha sido escolhido por Deus para registrar as memórias mais humanas de Cristo. Porque só alguém que sabe estar no sofrimento do outro pode falar do amor que cura. Lucas não terminou sua missão com glória terrena. Não foi celebrado por multidões, mas foi reconhecido pelo céu. E suas palavras cruzaram séculos, línguas, culturas, chegaram até aqui, até você. E pense bem, quantas pessoas ao longo da história foram curadas por ele, sem nunca terem sido tocadas por suas mãos. Ele era médico de corpos, mas escolheu ser médico de almas. E esse é o fim de sua missão terrena. Ter deixado um testemunho tão profundo, tão honesto, tão cheio de amor, que ainda hoje transforma corações. Mas será mesmo o fim? Ou será que o verdadeiro fim da missão de Lucas é você dar continuidade a ela? Você que ouve essa história, que sente esse chamado no coração, que assim como Lucas, carrega perguntas, dúvidas, feridas, mas também carrega dentro de si o potencial de tocar o mundo. O fim da missão de Lucas foi apenas o início da nossa. O tempo passou. Impérios caíram. Líderes desapareceram, filosofias se apagaram, mas as palavras de Lucas seguem vivas. 2000 anos depois, milhões de pessoas ainda leem o que ele escreveu. Homens e mulheres choram ao ouvir o filho pródigo voltando para casa. Sentem esperança ao lembrar que o ladrão na cruz teve sua alma salva nos últimos segundos. Reconhecem-se na mulher que chora aos pés de Jesus. E se levantam com a mesma fé da viúva que viu seu filho ressuscitar. Esse é o poder da escrita de Lucas. Ela cura dúvidas, cura o orgulho, cura a frieza espiritual, cura o coração que pensa que Deus está distante e descobre, pela pena de um médico, que Deus chora conosco. E talvez você já tenha experimentado isso sem nem perceber. Talvez em um domingo à noite, ouvindo uma pregação. Ou em um momento difícil, ao abrir a Bíblia e dar de cara com uma passagem de Lucas. Aquela frase, aquela parábola, aquela cena que parece ter sido escrita exatamente para você. Esse é o milagre da eternidade. Lucas escreveu para Teófilo, mas sua carta chegou até nós. E ainda chega. Em hospitais, em prisões, em comunidades carentes, em igrejas e até nos lugares mais inesperados, suas palavras continuam curando. Lucas nos mostra um Jesus real, não um personagem inalcançável, mas um Salvador que caminha do nosso lado, que toca a dor sem medo, que fala com quem ninguém ouve, que ama como ninguém amou, e por isso, o impacto de sua escrita é incalculável. Quantos filhos voltaram para seus pais por causa do filho pródigo? Quantas pessoas que se achavam imprestáveis descobriram que ainda há esperança, como o ladrão na cruz? Quantos pastores, missionários, escritores, pessoas comuns tiveram sua fé reacendida por uma frase de Lucas? Ele não tinha púlpito, não fazia milagres, não fundou igrejas, mas o que ele escreveu moveu montanhas. E talvez seja por isso que Deus o escolheu. Porque Lucas entendeu que escrever também é um ministério, que contar uma história pode ser tão poderoso quanto pregar um sermão, que registrar o amor de Cristo com sensibilidade pode salvar gerações inteiras. O impacto de sua escrita não está no volume, está no valor. E se hoje você se sente tocado por essa história, saiba, Lucas ainda está cumprindo sua missão, através de você, através de cada lágrima que cai, cada fé que renasce, cada coração que se entrega. Ele não precisou gritar, não precisou aparecer, só precisou escrever com verdade.
E isso foi o bastante para mudar o mundo. Durante todo este vídeo, buscamos uma resposta, um segredo. Algo que Lucas sabia, mas nunca escreveu. Procuramos entre os milagres, nas palavras sussurradas por Maria, nos olhares de Jesus, nos silêncios entre as frases, mas agora, ao fim da caminhada, uma verdade começa a se revelar. O segredo não estava escondido. Estava esperando ser sentido. Lucas não escreveu o segredo de Cristo, porque ele entendeu que esse segredo não cabe no papel. Ele só se revela quando o coração se abre, quando a alma escuta, quando a dor nos despedaça e encontramos consolo nas palavras de alguém que nos entende. Esse é o segredo. Cristo não veio para ser admirado, veio para ser vivido. Lucas não queria que você apenas conhecesse as histórias. Ele queria que você se encontrasse dentro delas. Você é o filho pródigo voltando, é a mulher perdoada, é o leproso curado, é o samaritano que decide amar, é o pecador na cruz que no último instante acredita. O segredo não é uma informação, é uma experiência. É saber que você é amado, mesmo quando se sente indigno, que é visto, mesmo quando o mundo te ignora, que é perdoado, mesmo quando tudo em você grita culpa. Lucas escreveu para Teófilo, que significa amigo de Deus. Mas no fundo, ele estava escrevendo para você. Sim, você que está aí agora, ouvindo essa história, sentindo seu peito apertar, sentindo algo diferente, algo profundo, algo que talvez nem consiga explicar. É isso. Esse é o segredo. É Cristo dentro de você. Lucas não precisou revelar com palavras, porque ele confiava que quando você lesse com o coração, o Espírito Santo faria o resto. E agora, talvez você esteja descobrindo que o maior segredo de Cristo é que ele nunca esteve escondido, sempre esteve te esperando. Você acabou de ouvir uma das histórias mais emocionantes de toda a Bíblia. A história de um homem comum que teve a coragem de ouvir, de um médico que viu mais do que sintomas, viu almas, e que mesmo sem ter visto Jesus com os próprios olhos, passou a vida inteira anunciando seu amor com a verdade de quem o conheceu no Espírito. Lucas nos mostrou que não é preciso andar sobre as águas para fazer diferença no mundo. Basta escrever com fé, falar com amor e viver com propósito. Agora, eu te convido a fazer o mesmo. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo. Qual foi o trecho da história que mais te emocionou? Você já havia enxergado o Evangelho de Lucas dessa forma? Compartilha este vídeo com alguém especial. Pode ser que, através de você, outra pessoa descubra o amor de Cristo, assim como Lucas descobriu. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes da Bíblia, contadas com profundidade, humanidade e fé. Que você guarde esse segredo no seu coração e que ele transforme não apenas a forma como você vê a Bíblia, mas a forma como você vive, porque assim como Lucas, você também pode ser mensageiro de uma esperança eterna. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.